Alunos e alunas das turmas de segundo ano da Escola Birajara, vamos começar o nosso feedback e correção das atividades número 3 da aula sobre comércio internacional. Até o presente momento nós tivemos 49 alunos que participaram. Vejam aí que a quantidade de alunos que acertaram todas as questões e que erraram todas estão bem parecidos, né? A turma que teve maior participação foi o segundo I da noite, correspondendo a 26,5% das respostas. Em segundo lugar, um empate entre o segundo A e o segundo ano B, com 16,3 cada uma. A questão número 1 foi a que teve maior índice de acertos. Nós tivemos aí 27 alunos que acertaram o item D, correspondendo a 55%. 10 alunos marcaram a letra C, vamos entender o que houve aí para marcarem essa alternativa. A questão com maior índice de erros foi a segunda, apenas 22 alunos acertaram, 44%. Marcaram aí Estados Unidos, a letra E, né? E 8 alunos marcaram a letra B. Vamos identificar aí o que aconteceu. Gente, eu julgava que a primeira questão fosse mais difícil do que a segunda, porque o gráfico da primeira questão ele tem muito mais informação do que o mapa da segunda. Mas aí acabou que foi o contrário, né? E a terceira questão, 26 alunos marcaram a letra B, totalizando aí 53%. A primeira questão, nós tínhamos, como eu disse, o gráfico, né? E aí, para vocês entenderem o gráfico, vocês tinham que fazer uma análise do que estava sendo explicado aqui, né? Vamos lá. Essas esferas, o que está sendo desenhado aqui, mostra que as esferas, elas correspondem aí à quantidade em milhões de dólares do valor que é arrecadado com o comércio de mercadorias, certo? Então, quanto maior a esfera, maior a quantidade de mercadoria está sendo comercializada, tá bom? Essa é a informação importante para vocês. E aí, do lado do nome de cada uma das regiões, vai apresentar aí a quantidade absoluta, né? Veja aí, a América do Norte, a Europa Ocidental e a Ásia são as regiões do planeta que têm as maiores esferas. Logo, você ia observar entre elas qual é a que tem o maior valor absoluto. Os Estados Unidos têm aí 1 bilhão 900 milhões. A Europa Ocidental tem 5 bilhões 622 milhões. E a Ásia tem 4 bilhões 666 milhões. Quem é maior? 1 bilhão, 5 bilhões ou 4 bilhões? Com certeza, 5 bilhões é maior, né? Então, vocês já iam marcar aí a alternativa de Europa Ocidental, tá bom? As outras informações estão presentes no gráfico. Nós tínhamos aí as cores, né? O amarelo corresponde aí ao comércio intrarregional, ou seja, dentro da própria região. E o rosa, ou lilás, né? Claro, vai representar interregional, comércio entre as regiões. Veja que é diferente a participação desse tipo de comércio em cada um desses grupos aí, ó. Veja que os Estados Unidos, 44% do comércio é entre os países da própria região aí, ó, na América do Norte. Ou seja, quem são os países da América do Norte? Estados Unidos, México e Canadá. Então, 44% do comércio internacional é entre eles lá. E o restante aí, mais da metade, eles comercializam com o restante do mundo, tá bom? Não é o que acontece, por exemplo, com a Europa Ocidental, que 77% do comércio é dentro da própria Europa, certo? Sobrando uma pequena porcentagem aí para eles comercializarem com as outras regiões. E aí o fortalecimento da União Europeia, as políticas econômicas, a moeda única, tudo isso tem favorecido essa relação. Então, como na primeira questão pergunta aí qual a região que teve a maior, lucrou mais em valores absolutos em bilhões de dólares, vocês iam marcar aí Europa Ocidental, letra D.
Parabéns para quem acertou essa questão. A segunda era para interpretar no mapa, identificar no mapa, aqui, ó, quais eram os países que não fazem parte do G20 comercial. E aí eu expliquei na aula que existe o G20 financeiro e o G20 comercial. São duas nomenclaturas diferentes, certo? Então vocês tinham que só identificar quais desses nomes aí não estavam presentes no mapa, certo? E aí essa questão era para ser a mais acertada e foi a mais errada, eu não entendi. Porque é só você identificar, ó, tem o nome Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão aqui? Não tem, certo? Então não dava para você ter marcado outra alternativa, a não ser que você não identificou o não ali da questão, certo? E aí eu tive ainda vários alunos que marcaram a letra B, África do Sul, Egito e Nigéria. E tá aqui, gente, ó, África do Sul, laranja, pintado de laranja, Nigéria e Egito, todos três pintados de laranja aí com o nomezinho apresentado no mapa. Então eu não entendi por que marcaram essa alternativa. Terceira questão, nós tínhamos aí um quadro apresentando as características dos blocos econômicos. E aí, essa questão, ela era vinculada ao que a gente viu na nossa aula. Eu disse na nossa aula, né, como exemplo dos tipos de bloco econômico, eu falei do Mercosul, que o Mercosul, apesar de se chamar de Mercado Comum do Sul, ele era uma união aduaneira. E o que representa uma união aduaneira? É um acordo que é feito entre os países em que todos eles adotam uma tarifa externa comum, ou seja, a cobrança de impostos para a entrada de produtos estrangeiros é igual entre todos os países. O que é que interessa aos países adotar essa tarifa comum? Eliminar a concorrência entre eles. Então, um produto de um outro país, ele vai ser cobrado a mesma quantidade de taxas se ele entrar no Brasil, se ele entrar na Argentina, se ele entrar no Uruguai, que são os países membros do bloco, tá certo? Então não existe diferença na cobrança de taxas entre eles, tá bom? Dentre outras vantagens, né? Mas essa é a que marca aí o que seria uma união aduaneira, tá bom? Então vocês iam marcar a letra B, que era a resposta correta. Gente, quem quiser se aprofundar nesse assunto de blocos econômicos, eu sugiro que leia o livro didático, que tem informações riquíssimas sobre esse assunto, e assista os vídeos que eu indiquei no material da nossa aula, tá certo? Próxima aula a gente vai tratar sobre serviços e comércio internacional de serviços. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.